é a fundadora das Irmãs Missionárias de Santo Antônio Maria Claret, uma religiosa que viveu totalmente para Deus e para os irmãos. Foi uma missionária de um coração muito grande. Inclusive, essa história que eu estou contando, ela está no livro A Missionária dos 5 Continentes, escrito pela postuladora da causa de beatificação da serva de Deus, Madre Leônia. Então vamos dar continuidade, é o 4º episódio. Então nós falávamos que a Madre encontrou um pouco de dificuldade, porque ela era muito jovem, estava trabalhando na formação, e depois ela foi de férias, encontrou com o seu confessor, o Padre Alessandro, e ela então foi orientada por ele para que ela tivesse confiança em Deus e tivesse essa certeza de que estava cumprindo a vontade de Deus, exercendo aquela missão que a superiora geral havia contado com ela, né? Que era a formação das meninas que estavam ingressando naquela congregação. Então a Madre diz no diário dela, nos seus escritos, ela diz assim: gostaria de consumir-me como vítima expiadora, especialmente neste terrível flagelo da guerra. Jesus, quanto eu gostaria de amar-te, reparar e colaborar para a salvação de todos. Então, foi justamente quando ela ingressou para a congregação, logo começou a guerra, né? A primeira, não estou bem lembrada se foi a primeira ou a segunda guerra, me parece que é a segunda guerra, né? 14 e 18. E aí então ela encontrou tantas dificuldades, mas aquela preocupação muito grande com as pessoas que estavam guerreando, né? Que estavam morrendo. Ela disse aqui que ela queria se consumir como vítima expiadora por tantas pessoas falecendo e muitos sem nenhum preparo para o seu encontro com Deus. E ela diz aqui, de fato, durante a Segunda Guerra, né, o dia da irmã Leônia foi um constante desafio, todos os dias, para atender os pobres e, em geral, os idosos, os desamparados, as crianças órfãos de guerra, né? Os pais iam para a guerra, ficavam as crianças. Os imigrantes, as irmãs de clausura. As irmãs de clausura, naquele tempo, vivia de doações. Então, não tinha também, né? Na época de guerra, tudo fica mais difícil. E prover as necessidades internas também do Instituto. Recorreu à mendicância e aos centros de abastecimento militar, enfrentando muitas vezes o sibilar das balas, né? Tiro para lá, tiro para cá, e ela então enfrentou isso. E os bombeiros, as filas imensas e situações pouco recomendáveis a uma religiosa. Mas para ela o que importava era acudir os irmãos necessitados. Diariamente, em Mira 2, distribuiu um prato suculento de sopa, uma sopinha quente, às famílias necessitadas. Na decorrência desta guerra trágica, também a família da Madre Leônia se viu privada do convívio de Antônio Milito. Era o pai que caíra prisioneiro dos ingleses. Tentando minorar o sofrimento, era o irmão dela, Antônio Milito era o irmão. Tentando minorar o sofrimento do irmão, escrevia-lhe belas cartas de conforto, compartilhadas com os companheiros
de infortúnio. E justamente esse irmão Antônio dela, que não queria que ela ingressasse para a vida religiosa, e agora ele está em guerra, né, privado do convívio da família, e a madre então escreve confortando esse irmão, dando coragem para ele e para os colegas que estavam lá em guerra. Eles se tornaram prisioneiros, né, dos ingleses. Como um canal que jorra água benfazeja, fertilizando a terra, a personalidade oblativa de Irmã Leônia. Personalidade oblativa, a oblação é entrega, é doação total. Isso significa oblação. A irmã Leônia não retinha nada para si, oferecia a todos consolo, pão material e espiritual, para amenizar suas dores. Quando a madre estava conosco, que eu a conheci, convivi com ela nos dizia, ela deixou muitos ensinamentos para nós. Ela dizia para nós que nós deveríamos ser reservatórios, e ela já tinha feito, né, essa experiência. Um reservatório que tem sempre a água para doar. E aqui a apostoladora fala sobre isso, como um canal que jorra água benfazeja, fertilizando a terra. A personalidade oblativa de Irmã Leônia não retinha nada para si. Oferecia a todos consolo, pão material e espiritual para amenizar suas dores. Ela fazia de tudo para amenizar a dor dos que sofrem. Irmã Irene Atanásio, ao relembrar de Irmã Leônia, em Mira 2, ela faz um comentário e deixa por escrito. A Madre Leônia recebia muitas incompreensões por parte das próprias co-irmãs, né, das religiosas. Sabia aceitar as várias provas e também as calúnias que provinham de tantos ciúmes. A gente pode imaginar essa jovem religiosa com tanto dinamismo, se preocupando tanto com os irmãos, as irmãs de clausura, as irmãs do seu instituto e os órfãos de guerra. E ela então se doava, né? E aí as outras não tinham esse dinamismo, então tinham inveja, caluniava, né? E ela enfrentava essas provas. A irmã Irene diz, a madre era muito humana, encantava-me quando rezava. Ela via a irmã Leônia rezando, ela ficava encantada. A sua humildade servia de exemplo para todas. Ia ao mercado pedir esmolas, mesmo sendo estudante. Quer dizer, ela tinha essa consciência, ela naquele tempo era comum até a mendicância, né? Pedir esmola para os pobres. E a madre era estudante, mas mesmo assim ela ia pedir esmola para fazer doação, não era para ela pessoalmente. Então ela não tinha vergonha, não tinha essa coisa de ser discriminada, não, ela enfrentava tudo, né? As atividades externas em prol do Instituto e das suas obras, as obras sociais, ela fazia esse trabalho. O dinamismo apostólico quase sempre foram motivo de inúmeras compreensões, incompreensões pelas irmãs da comunidade.
Irmã Leônia cativava as pessoas pelo seu trabalho apostólico, pelas suas palavras de orientação e o conforto. Ela orientava e confortava as pessoas pelo apoio espiritual que procurava oferecer a todos. Ela se fez religiosa para imitar o Mestre Jesus e para servir os irmãos. Porém, o desejo de servir e amar os irmãos e as irmãs mais necessitados impeliam-na em direção a Cristo crucificado. Ela tinha um grande desejo de se configurar com Jesus crucificado. Então, o sofrimento para ela sofria, como uma pessoa humana sofria, mas trazia também aquela alegria de saber que estava se configurando com Jesus na cruz. Neste ideal que ultrapassava as aparências e as conivências nas relações humanas, ela sabia que não podia existir tréguas. Por quê? Não se começa, isso aqui são palavras dela, não se começa a estrada da verdadeira santidade sem encontrar nela uma pesada cruz. Ela já tinha consciência disso, que quem se propõe a se santificar, a se configurar com a pessoa de Jesus na cruz, então não tem como não encontrar também contrariedades, né? Encontrar cruzes pesadas. Somente avança quem puder levá-la corajosamente sempre. Não carregar um pouquinho e largar, né? Carregar corajosamente sempre. Não se deve pensar, são palavras dela, deixou por escrito, não se deve pensar que as provas vêm de circunstâncias extraordinárias. Nascem muitas vezes das próprias pessoas que nos estão mais próximas, das coisas mais comuns, do ciúme, da ambição pessoal, dos rancores sem fundamento, dos mal-entendidos, das falsas interpretações. Deus tem altos desígnios ao permitir estas provas. Quer dizer, ela sentia que estava sendo provada dia por dia nessa caminhada porque ela entrou para a vida religiosa para ser santa, para se santificar. Não foi assim para passar um tempo, porque não tinha nada que fazer, não tinha sentido a sua vida, não. Ela era uma pessoa muito amada pelos familiares, ela era uma pessoa que frequentava a sociedade, ela já tinha os trabalhos pastorais, ainda jovem, lá na sua casa, e ela sentiu o chamado de Deus para algo maior. E aí ela vai contando as suas experiências. Os altos desígnios de Deus levaram anos para serem compreendidos, porque em Miradóis ela vivia a experiência da cruz e sentia necessidade de partilhar com alguém a sua caminhada de fé. E é próprio quando uma pessoa está passando por dificuldades, principalmente dificuldades espirituais, psicológica, sente a necessidade de encontrar alguém para conversar, para partilhar, uma pessoa de confiança. E ela sentiu essa necessidade. Assim, a 27 de setembro de 1941, depois de alguns contatos anteriores, o padre Michelangelo Plastino, ela encontrou mais um confessor, né, um diretor espiritual, um franciscano.
vendo as ótimas disposições da religiosa, aceitou ser o seu orientador espiritual. Esse sacerdote foi muito importante na vida da Madre Leônia. Ele a orientava com muito esmero. A ele, irmã Leônia, abriu o seu coração, expôs as suas dificuldades e recebeu o apoio necessário para perseverar na meta proposta. O padre Michelangelo era uma pessoa toda de Deus, era um santo também, dedicada ao crescimento espiritual dos irmãos e das irmãs. Era muito rigoroso e objetivo nas suas orientações. Era uma coisa séria. Parcimonioso e claro nas correspondências e colóquios. Sua austeridade fraterna, sábia, discreta e respeitosa fazia-a permanecer firme nos propósitos. Então ela conseguiu esse orientador espiritual que a compreendia e que a orientava de acordo com o que ela necessitava. Aos poucos, a atitude de irmã Leônia foi gerando uma nova dinâmica de relacionamento. Quando as co-irmãs a ridicularizavam pela sua dedicação e esforço, respondia com humildade e perdão, dominando a sua natureza sensível e impulsiva. Em seu diário espiritual, irmã Leônia escreve nessa situação. Então, quando ela se propôs a levar mais a sério ainda a sua caminhada de santidade, todos religiosos, toda religiosa deve ter essa meta de atingir a santidade, né? O caminho de ascese. E as outras, como não tinham muito propósito, a ridicularizavam. E aí então ela escreve no seu diário: a alma provada goza de paz e doçura interior. As contradições a torturam, mas não a abatem. Pelo contrário, ela adquire méritos sobrenaturais e o esforço na virtude e uma maior fecundidade em seu operado. Ela tinha uma alegria imensa interior com essa situação. A fecundidade na ação formativa e apostólica que desenvolvia em prol do Instituto ganhou consistência em 1942. Ao terminar o curso médio, o governo geral a nomeou mestra das postulantes. Então agora ela era de fato. Antes ela era auxiliar, agora ela é mestra de fato. Irmã Clotilde se recorda deste evento e salienta em seu depoimento: entrei no Instituto no dia 11 de junho de 1942. No mesmo dia conheci e fui confiada aos cuidados maternos da irmã Leônia. Era jovem, terminava naqueles dias os exames da escola e foi eleita mestra das postulantes. Transcorridos aos 11 meses sob a sua orientação, deveria passar ao noviciado com a outra mestra, noviciado tumultuado devido à preferência da mestra, sacrificando sempre os mais frágeis. Mas, que surpresa, irmã Leônia foi eleita e assim a nossa penitência transformou-se em alegria. Então, elas tinham dificuldade de passar de ano, né, de postulantado para noviciado, por causa do acompanhamento da mestra. No entanto, a irmã Leônia foi nomeada mestra das noviças. Então, ela diz, essa irmã Clotilde diz que
foi uma surpresa muito grande para elas, e assim, né, a penitência transformou-se em alegria.